Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de, antes de mais nada, pedir para vocês que vocês curtam o nosso, deixem o seu like no vídeo, que vocês compartilhem, que vocês possam divulgar esse canal. Hoje nós gostaríamos de tratar um pouco sobre uma obra bastante famosa e um autor que eu tive uma série de leituras propedêuticas para então chegar até a obra do autor, né? Como nós às vezes comentamos aqui, a impressão que eu tenho é que os clássicos eles chegam até nós, não somos nós quem vamos até eles. E sim, eles chegam até nós de uma maneira especial, através de livros, através de comentaristas, através de uma série de questões que esses caras conseguiram de alguma forma tocar o mundo de uma maneira diferente, certo? Ou explorá-lo de uma maneira diferente. E o texto que eu gostaria de comentar com vocês hoje é um texto muito famoso do Friedrich Nietzsche, que chama Humano Demasiado Humano. O primeiro lançamento desse livro se deu em 1878, né? Esse livro eu estava lendo um pouco a respeito dele e ele marca de alguma forma, para alguns dos principais estudiosos de Nietzsche, ele marca de alguma forma uma guinada, uma avançada no pensamento nietzschiano. Então vamos dizer que é um livro de liminaridade, um livro que guarda no âmago do pensamento de Nietzsche algum tipo de ruptura. Mas isso é interessante de nós observarmos, porque os grandes comentaristas, né, a respeito da obra do Nietzsche, diz que o Nietzsche teria então ao menos 3 fases, né, que seria uma fase um pouco mais metafísica, uma outra fase um pouco mais positivista, né, mais cientificista, e uma terceira fase então que seria a maior expressão do seu pensamento, vamos dizer assim, a versão mais elaborada daquilo que Nietzsche pensou que seria uma fase mais voltada, eu diria, à estética, algum tipo de super-homem ou algo do tipo, né? Que seria essa expressão mais límpida daquilo que o pensamento nietzschiano foi se construindo no decorrer da história e do tempo. Mas o que eu acho interessante é nós chegarmos então até a obra desse autor com esse aparato, entendendo que se nós tivéssemos que classificar essa obra e colocá-la dentro de um determinado eixo temático das problematizações nietzschianas, vamos assim dizer, nós teríamos que colocar ele na sua segunda fase, né? No seu segundo degrau de pensamento, vamos dizer assim, que seria um pensamento um tanto mais positivista, cientificista. Não estou dizendo que isso é dado de uma maneira enrijecida, de uma maneira dura, né, de uma maneira que não é maleável, que não tem aspectos do pensamento nietzschiano posterior já nesse livro, e também não estou dizendo que há uma ruptura completa daquilo que Nietzsche disse dali para trás. É lógico, nós fazemos essas sistematizações, essas divisões nos pensamentos dos autores, porque a nossa maneira de pensar, a nossa maneira ocidental de pensar nos leva até isso, né? Para que o texto de alguma forma torna-se, para ele tornar-se um pouco mais compreensível, né? Na nossa maneira de pensar a obra de determinados autores. Então vamos lá. A primeira coisa que o Nietzsche vai trazer para a gente diante desse texto é que esse livro não é um livro para qualquer pessoa, né? Não é um livro para que qualquer pessoa o leia, mas é um livro feito para aqueles que têm os seus espíritos livres, né?
e aí pensar o que é ter um espírito livre, né? Essa é a primeira prerrogativa que o Nietzsche ele traz no prefácio, e que a gente precisa de ter algum tipo de aparato epistemológico anterior para que o livro torne-se um pouco palatável, mais compreensível, né? E aí o que seria um espírito livre? Eu fiquei pensando e, após um determinado tempo de leitura, eu não quis me arriscar em achar o que seria o espírito livre a priori, antes de ler, né? Mas eu li o prefácio e eu, no decorrer do texto, tentei buscar algum tipo de compreensão do que poderia ser um espírito livre. E a conclusão primeva que eu cheguei, aquilo que tornou-se mais habitual de eu pensar após um determinado tanto de leitura, foi que espíritos livres, pessoas com espíritos livres, indivíduos de espíritos livres, são aqueles que se desfizeram das amarras provocadas, das amarras criadas pela metafísica, pelo discurso abstrato da metafísica, né? Então, o que seria um espírito livre? Uma pessoa que encara a realidade em alguma medida como ela é. Eu diria que o espírito livre seria também uma pessoa que conseguiu abrir mão de uma filosofia metafísica ou superar a filosofia metafísica por uma filosofia histórica, né? Alguém que se desvinculou dessas amarras que prendem o ser humano em algum tipo de verdade absoluta, em algum tipo de universalidade da compreensão da natureza humana, né? De algum tipo de apego às coisas em si, às essências ou qualquer coisa do tipo. Então, os espíritos livres são aqueles que se debruçaram na Terra, que se lambuzaram da lama desse mundo, né? E entenderam que esse mundo precisa e é essa realidade aqui, desse jeitinho mesmo, vamos dizer assim. Então, essa primeira prerrogativa que o Nietzsche traz no prefácio é que eu acho interessante da gente pontuar. Mas existem então algumas questões que vão sendo elaboradas no decorrer do livro, e eu gostaria de comentar inicialmente o começo do livro, né? Então, logo no começo do livro, o Nietzsche traz um questionamento filosófico, e ele diz para a gente que esse questionamento filosófico ele é, em grande escala, duradouro, ele perdura há mais de 2000 anos. Ele vai dizer, os filósofos já fazem mais de 2000 anos que eles se questionam sobre o mesmo problema. E qual é esse problema? Ele vai dizer, o problema de como pode surgir uma coisa de seu contrário. Como pode o contrário surgir de seu contrário? Como surge uma coisa do contrário daquilo que se é? Então, ele vai dizer, ele vai apresentar alguns problemas, certo? Por exemplo, como surge o racional do irracional, né? Como que surge essa coisa do racional, da sua mais, vamos dizer, primitiva contrariedade. Como que surge o racional do irracional, por exemplo? Então ele vai dizer para a gente o seguinte, que a metafísica ela está tentando explicar esse problema já há mais de 2000 anos, através da essência e através da coisa em si. Ou seja, a metafísica tenta atribuir a esses valores mais elevados, né, a essas coisas que têm valor mais elevado, uma origem milagrosa, uma origem metafísica, uma origem de transcendência, vamos assim dizer. Então,
essa é a prerrogativa e essa é a premissa, por exemplo, de filosofias metafísicas, como por exemplo a gente pode pensar na coisa em si do Kant. Quando eu olhei, eu pensei que o Nietzsche pudesse estar falando do Kant, porque ele usa o termo coisa em si, né? Mas ele vai dizer, existe um outro tipo de filosofia que nesse momento está atrelada também às ciências naturais, que descobriu que essas contrariedades elas não estão necessariamente diferentes, né? Elas não estão no âmbito de uma ruptura plena e completa, mas que essas contrariedades elas coexistem em um mesmo ambiente. Essa não é mais a filosofia metafísica, a qual o Nietzsche está criticando, mas essa é uma filosofia, a filosofia histórica. Essa filosofia relacionada às ciências naturais, então, que diz que essas contrariedades de racional e irracional só existem no exagero, na formulação de um exagero provocado pela popularização, por uma visão mais popular, ou pela filosofia metafísica. Então ele vai dizer o seguinte, que essas contradições elas não existem em si, né? Se elas existem, essas contradições, elas existem em um determinado momento da história. Nietzsche diz que é preciso ter então uma química dos nossos sentimentos mais naturais, os nossos sentimentos dados mais como certos, como óbvios, né? E que se provavelmente a química fosse capaz de chegar a uma conclusão que essas experiências que nós temos contraditórias, inclusive com as cores, né, dadas como obviedade, que elas só poderiam ser explicadas a partir de elementos que são também substâncias e elementos inferiores e rejeitados muitas vezes, provavelmente a humanidade não se interessaria por esse tipo de conhecimento químico. Por quê? Porque a humanidade ela gosta de banir do seu pensamento a pergunta sobre as origens. E isso é interessante de nós pensarmos, né? Porque quando nós pegamos autores, por exemplo, como Foucault, quando ele vai trabalhar a ideia da história da loucura, ele não vai se apegar completamente à origem, mas ele vai fazer um recuo dentro daquele momento epistemológico para pensar como é que surge, por exemplo, instituições de poder, né? E que a gente diz que Foucault está fazendo uma genealogia do poder, né? Quando na verdade o Nietzsche ele faz para a gente uma genealogia da moral. Então, buscar essa gênese, fazer esses recuos, correr atrás dessas dessacralizações daquilo que está estabelecido como obviedade, é algum tipo de tentativa corajosa de encarar o mundo e muitas vezes dessacralizar a sua própria realidade, né? Então, o Nietzsche está dizendo para a gente, a humanidade não gosta disso. A população ela não consegue se adequar, ela não consegue de alguma forma tornar esse discurso palatável, porque ela prefere continuar na esfera do mágico, do ilusório, do metafísico, né? na esfera de algum tipo de origem milagrosa, né? E o Nietzsche vai dizer para a gente que isso é um erro, ao menos nessa fase dele ele está dizendo isso. Aí ele diz para a gente, todos os filósofos têm o seu ativo, em seu ativo esse defeito. Que defeito? O defeito de partir do homem atual, certo? E pensarem que fazendo a análise desse homem atual, eles podem chegar a algo que é objetivo. Então, parte do atual, do aqui, do agora, para tentar atingir algum tipo de objetividade. Aí ele vai dizer, involuntariamente, esse homem, né, atual, cujo qual o filósofo está se debruçando todo,
aparece para ele como a eterna veritas, ou seja, uma verdade eterna, como um elemento estável no meio de todos os turbilhões, como uma medida segura das coisas. Aí ele vai dizer: mas tudo o que o filósofo enuncia sobre o homem nada mais é, no fundo, que o testemunho sobre o homem num determinado espaço de tempo muito limitado. Olha a apologia que Nietzsche faz. A falta de sentido histórico é o defeito original de todos os filósofos. Alguns até tomam, sem darem conta, a mais recente configuração do homem, tal como se produziu sob influência de determinadas religiões e mesmo de determinados acontecimentos políticos, como a forma fixa da qual é preciso partir. Não querem aprender que o homem evoluiu, que a faculdade de conhecer também evoluiu, enquanto alguns deles até se permitem construir o mundo inteiro a partir dessa faculdade de conhecer. O que o Nietzsche está trazendo para a gente é que a gente precisa de pensar historicamente a realidade humana. Ele está dizendo para a gente que as nossas maneiras de se relacionar, de viver, de conhecer, de pensar, de fazer, não são maneiras dadas a priori. Que não existem, portanto, ele vai dar continuidade, realidades eternas, tal como não existem também verdades absolutas. Então essa tentativa de busca, por exemplo, da modernidade, na busca excessiva de uma natureza humana que se apresenta e coloca os instintos humanos como algo duradouro e estável no tempo e no espaço ou na eternidade, Nietzsche está dizendo para a gente que isso é um erro, que é uma falta de sentido histórico, porque nós estamos partindo de um homem atual, certo? Para tentar buscar uma verdade eterna. Se a gente for pensar, por exemplo, no que o justnaturalismo faz, né? O justnaturalismo, juntamente com John Locke, o próprio Kant, Rousseau, Hobbes, todos esses caras, dentro do justnaturalismo, o que eles fazem é exatamente isso, né? Eles tentam, de alguma forma, fazer um recuo interior, né? Um recuo epistemológico interior, recorrendo à sua interioridade, buscando a sua natureza, para pegar algo que permanece em alguma medida perene, correto? Depois eles vão fazer essa ruptura entre natureza humana e sociedade, civilização. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma premissa epistemológica dentro dessa compreensão filosófica que é uma premissa de adentramento, né? É uma premissa de recuo interior para buscar algum tipo de verdade eterna, e Nietzsche está dizendo que esse recuo interior ele necessariamente já é histórico, né? E as compreensões que ele pode chegar, elas precisam de serem dotadas de sentido histórico, né? É essa busca pela gênese, pelas ramificações e as tramas dentro da novela da vida que fizeram com que, de alguma forma, nós chegássemos a esse tipo de compreensão, a esse tipo de experiência e de vida que aconteceu ou que está acontecendo, correto? Então, Nietzsche ele vai fazer esse recuo, né? É interessante pensar que me lembra muito, quando eu penso no discurso nietzschiano, algum tipo de epistemologia maquiavélica, né? Porque o Maquiavel, quando ele vai fazer um estudo sobre o príncipe, ele vai dizer: olha, até hoje vocês têm buscado algum tipo de essência de príncipe, algum tipo de virtude eterna sobre como seria um bom príncipe, né? Vocês estão recorrendo à religiosidade cristã, à compreensão de vida cristã para formar um príncipe amado e querido e bajulado por todos e servido por todos.
mas esse tipo de reino não governa, esse tipo de reino não consegue prevalecer, esse tipo de reino ele não se torna duradouro, ele não se torna efetivo. Então é necessário que vocês olhem para a história, é o que Maquiavel vai dizer. Então eu vou falar para vocês como é que na história os príncipes e os governos que duraram se comportaram, né? Então vamos buscar a Gênese, vamos buscar as tramas dentro dos vários reinados que permaneceram e se tornaram efetivos na vida da população. Vamos buscar algum tipo de respaldo histórico para falar sobre isso. E basicamente o que me vem à tona é esse tipo de compreensão quando Nietzsche está falando o que ele está falando. No terceiro aforisma, é interessante que Nietzsche vai dizer o seguinte, que a busca por verdades que são pouco vistosas, né? Mas nós devemos buscar essas verdades que são pouco vistosas porque elas foram construídas para serem duradouras, mas elas foram construídas para serem duradouras porque elas foram construídas em cima de muita luta, em cima do certo, em cima daquilo que perdura, né? E esses conhecimentos, vamos assim dizer, essas verdades que são poucos vistosas, são pouco aguçativas do nosso paladar cotidiano, vamos assim dizer, elas de alguma forma refletirão em uma mudança no futuro. Lembra que eu disse que essa fase dá uma abertura, segundo alguns comentaristas, numa ideia de um Nietzsche mais cientificista, na ideia de um Nietzsche mais positivista. Se nós formos olhar para isso que o Nietzsche está dizendo, me lembra muito a ciência natural, né? Porque a ciência natural, em alguma medida, ela se propõe a uma verdade não muito vista, porque não é uma verdade muito palatável ao senso comum, mas ela modifica especialmente a vida humana. Vamos pensar na tecnologia? Vamos pensar no conhecimento da informática? Vamos pensar no conhecimento da mecânica ou da mecatrônica, né? Vamos pensar em que essas poucas pessoas com um conhecimento que é guardado e resguardado por um número pequeno de pessoas pôde modificar substancialmente a vida humana. Porque quando nós nos colocamos aqui, por exemplo, num vídeo como esse, o tipo de conhecimento e de verdade, de tecnologia que se atingiu e que nós estamos usando aqui, esse conhecimento ele é guardado por um número pequeno de pessoas, né? Então isso é de alguma forma fabuloso, isso é de alguma forma mágico, né? Não diria nem mágico, mas isso é de alguma forma uma busca por essas verdades que não, são poucos vistas, né? Vamos dizer, dos espíritos livres, se nós quiséssemos falar, mas em grande medida é uma busca por algo que irá durar, né? Depois ele vai dizer sobre uma interioridade e espiritualidade, que os antigos não conseguem enxergar que essa interioridade, essa espiritualidade que nós experimentamos hoje, ela é de alguma forma, ela é mais profunda, ela é mais ampla. E é por isso que esse tipo de relação e de vida que nós temos se apresenta como algo feio para os antigos. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula a respeito do humano demasiado humano do Nietzsche, né? Ele escreve através de aforismas, então é difícil de você conseguir algum tipo de continuidade em seus textos, mas espero que esses aforismas de alguma forma venham elucidar pensamentos, né, a respeito da vida, do mundo, e que de alguma forma isso possa fazer com que o seu escopo de conhecimento aumente e esses instrumentos sirvam primeiramente para potencializar a sua existência.
Até o próximo Pinceladas de Saber. É hora de dar